Saudamos a todos, dizendo boa noite, bom vê-los, bom estarmos juntos mais uma vez em um culto, momento especial de louvor, adoração. Queremos conversar hoje também sobre a ação e atuação de Deus no mundo e de uma forma especial em nossa vida, para que tenhamos proveito para a vida eterna. Estamos com um pequeno probleminha de luz, daqui a pouco vai reiniciar aí. Nós queremos falar especialmente sobre os dois reinos de atuação de Deus. Basicamente, reino do poder, Deus age no mundo para cuidar da gente e de todas as coisas. Deus age através da sua igreja, todos nós, todos vocês. Deus atua pelo Evangelho para nos garantir a salvação em Cristo. E desta forma, através desses dois reinos, Deus nos prepara para recebermos um outro reino, o reino da glória, o reino eterno. Deus abençoe a todos neste momento de culto, louvor e adoração. Reafirmo, todos que estão em casa nos assistindo, acompanhando, participando também são bem-vindos nesses momentos especiais aí. Agradecemos por podermos participar juntos deste culto, deste momento, e reafirmamos o incentivo. Vocês que estão na igreja, se a internet está funcionando aqui direitinho, pode pegar seu Face, seu celular e compartilha o momento agora, tá? Compartilha aí, entrando no Face da nossa congregação Paz, né? Clica no vídeo que está ao vivo. Quando aparecem os 3 pontinhos no canto superior direito, tem 3 pontinhos, clica em cima e aí vai aparecer a opção criar sala de vídeo. Só clica ali, criar sala de vídeo. Aí automaticamente a gente está retransmitindo esse momento especial de culto, louvor e adoração, tá? Vamos lá, vamos ver se conseguimos voltar. F9, Eloá, aperta no F9. F9, já chegamos lá. Deixa só ali, ó, à esquerda, penúltimo, ali, o arquivo amarelo, o bem de cima, aqui do lado de cá. Isto, clica ali em cima. Agora de baixo para cima, o do PowerPoint ali, um para cima, ali, abre este, F5 e estamos resolvidos. Já conseguimos restabelecer o computador, está tudo sendo projetado, teclado funcionando direitinho. Vamos começar cantando então? Olha só, bendito Jesus, divino pastor, ó vem conceder teu rico favor. Que Deus continue sendo favorável às nossas necessidades, porque sem Deus não seríamos e não somos nada. Que toda honra e louvor e glória seja para o único digno, Deus. Cantemos com fé e devoção. Vamos acompanhar. Las súplicas son mi esperanza.
através de nossa vida, obra, atitude, a verdade da palavra brilhe, apareça aos olhos das outras pessoas. Mas nem sempre é assim. Nem sempre somos sal e luz. Às vezes, por causa do pecado, podemos até ser estorvo. Que Deus nos livre, que Deus limpe a nossa alma, que Deus restaure o ânimo para continuarmos vivendo, sendo e praticando a fé cristã, sendo cristãos. Para isso eu convido cada um de vocês a dedicarmos este culto para Ele, para Deus, invocando a sua presença e diante de Deus também declarando, dizendo: falhei no cumprimento da tua palavra, peçam perdão, com tristeza no coração pelo erro cometido. Vivam, sintam essa tristeza, a culpa do erro. Mas mais importante do que sentir a culpa é ter a certeza de que em Cristo todos os vossos pecados são perdoados. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus da boa notícia, o Deus do Evangelho. Podendo, se coloque em pé, falamos com Deus em oração. Como é bom e agradável estarmos reunidos na tua presença, diante de ti, diante do teu altar e em comunhão. Comunhão de forma direta, presencial, com os demais irmãos em Cristo que aqui estão presentes, mas também estamos em comunhão com todos aqueles que de perto ou de longe estão acompanhando este culto de forma remota, online, através da internet. Algo diferente que a pandemia acabou trazendo, mas mesmo assim estamos em comunhão contigo. Que privilégio nós temos de adorar o teu santo nome na tua presença, em tua casa, a casa de oração, mas também em nossos lares, em nossas casas, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, tu estás presente. E isto não fala da distância, mas sim a importância de estarmos em uma só fé, unidos em torno de Cristo, o teu santo Filho, amado e eterno Deus. E assim, movidos pelo teu Santo Espírito, consagramos a ti este momento e realizamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, contritos, sentindo vergonha por termos dito coisas erradas, por termos pensado coisas que foram contra a tua vontade, a tua orientação e o teu ensino, e pelas atitudes erradas que tivemos diante de ti, diante do nosso próximo e até contra a nossa própria consciência. Em arrependimento sincero e verdadeiro pedimos perdão, Senhor. Limpa-nos completa e profundamente, restaura nosso ânimo, nossa capacidade de te servir, louvar, honrar e colocar o teu reino em primeiro lugar em nossa vida. A ti seja toda honra, louvor e glória. A ti somos gratos pelo teu amor e perdão em Cristo. Amém. Diante do altar de Deus aqui estabelecido especialmente para compartilhar com todos o perdão, pergunto a cada um de vocês, isso é muito pessoal, vocês, olhando para o seu coração, reconhecem que não cumpriram a vontade de Deus plena e perfeitamente? Que vocês são pecadores, que vocês sentem vergonha e tristeza de si mesmo por terem pecado diante de Deus? Vocês querem que Deus limpe a vossa alma, a vossa vida, o vosso corpo? Vocês querem que o Espírito Santo ajude vocês, pelos meios da graça, a viverem uma nova vida, em novidade de vida, diante de Deus, com a consciência limpa e diante do vosso próximo? Se assim é, cada um pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Sim, pela graça de Deus. Diante do vosso reconhecimento como pecadores, diante da vossa certeza do perdão de Deus em Cristo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, tenho a alegria e a grata satisfação de poder compartilhar com cada um de vocês que estão na igreja, os que estão em casa também, o amor e a graça de Deus. E assim, em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Isso faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Com reverência no coração, faremos a leitura do Salmo
salmo que serve de introdução às nossas leituras bíblicas, Salmo 96. Com a participação de vocês, vamos fazer da seguinte forma, de forma responsiva. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto lerão os versículos pares. Salmo de número 96, no meio da Bíblia, bem fácil, versículos 1 a 9. O salmista nos incentiva da seguinte forma: cantem uma nova canção a Deus o Senhor, cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande, todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Deus convida todos os moradores da terra para reconhecerem a sua soberania. Deus é o único Deus, não existe outro Deus, não existem outros deuses. Deuses falsos sim, mas Deus efetivamente há um só, tá? Isso é muito importante. E esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo nos convida a crermos em Cristo e vivermos esta fé. Nos convida a termos comunhão íntima e próxima com Deus. Que assim seja. Por isso cantamos o hino que segue então. Cantai. Temos uma leitura antes, né? Vamos fazer a leitura antes. Vamos fazer a leitura antes do cântico então. Vamos seguir a ordem certa aqui. Isaías 45, 1 a 7. Nós queremos dar ênfase e observar o seguinte: nós temos a intervenção de Deus, mas será que Deus age através de uma pessoa incrédula para o bem dos cristãos? Para o bem do seu povo? Será que Deus age através de incrédulos, através daqueles que não são tementes a Deus, para o bem dos cristãos? Vamos acompanhar já no Antigo Testamento o que Deus diz. Tá certo? Conseguiu ligar? Acompanhe a leitura. Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor.
Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isto. Deus governa todos os poderes e aqui Deus avisa o povo. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder. Se alguém tem poder e autoridade, qualquer tipo de poder ou autoridade aqui neste mundo, só o tem porque Deus permitiu que o tenha. Que aquela pessoa tivesse essa autoridade ou chegasse a um determinado cargo, posição, quer seja cargo público, político, empresarial, na agricultura, professor, né? Lembrando a semana foi uma semana especial, queremos de público também compartilhar aí o parabéns a todas profes e os profes, as professoras, os professores aí, né? De sala de aula. Marli, tu é prof também ou não? Ah, tu acertou. E os pais, a mãe e o pai aí em casa que são guerreiros professores também, estão se virando nos 30, como dizem alguns lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, todo mundo virou meio professor aí, né? Os professores que não estão mais em sala de aula, por enquanto, ou ainda não estão, tomara que volte logo, estão aprendendo a ser youtubers, né? Produtor de vídeo, estão se virando aí, fazendo das tripas coração, como se diz, para conseguir dar conta do recado e compartilhar da melhor forma possível com os alunos o conteúdo. Mas aí tem aquele que antigamente dizia que o cachorro comeu o trabalho, é o cara que hoje também vai continuar dando qualquer desculpa que caiu a internet, que caiu um raio no transformador de casa lá e não deu para fazer o trabalho. Os que antes não faziam provavelmente continuam não fazendo. Então reajam, gente, nós precisamos reagir e de certa forma sermos até autodidatas. Fica a dica aí. Deus age das mais diversas formas para o bem do seu povo. Pega pela mão um rei que não conhece a Deus e age para o bem. Olha só, pega pela mão direita, né? E para o bem do povo, diz aqui, ó, para que você ajude o povo de Israel. Embora você não me conheça, eu lhe dou o título de honra. Deus age através das coisas humanas, terrenas, materiais. Mas Deus, isso é o reino do poder, tá? Mas agora, será que Deus age só dessa forma? Pelo poder do Espírito Santo, Deus age pelo Evangelho, pela sua palavra. Ele mexe com o nosso coração, nosso íntimo, nos leva à fé. E quem crê, compartilha esse Evangelho. 1 Tessalonicenses, vamos ver como é que foi essa caminhada maravilhosa do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, todo ele, podemos acompanhar a leitura deste texto também. 1 Tessalonicenses, queremos ouvir agora também. Vamos erguer aqui um pouquinho. Isso. Eu, Paulo, e Silas, e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus nos ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo
e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Muito bem, feitas as leituras, reafirmando então o que nós temos a partir deste relato do apóstolo Paulo: o Espírito Santo agindo pelo Evangelho para reunir povos, reunir as pessoas de diferentes cidades, em diferentes localidades. Aonde? Na igreja, em culto. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Deus atua, Deus age através da sua igreja, e a sua igreja, os cristãos aqui na terra, existem para compartilhar de uma forma especial o Evangelho também. Veja bem, o que o texto anterior de Isaías disse? Deus agiu por um governante para o bem do povo, um governante que não lhe conhecia. Deus age através das autoridades, através do reino civil. A gente chama de Estado. Estado, reino, material, humano, terreno. Reino da igreja, através dos meios da graça. Deus atua em nossa vida. São reinos diferentes, são atuações diferentes, mas Deus é o mesmo. E aqui cabe uma observação muito importante: estes dois não devem se misturar. Uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade foi lá pelo ano 325, 318, não tenho certeza, mas depois do ano 300 da nossa era, Constantino ter declarado plena liberdade religiosa para os cristãos. E pior ainda, trouxe líderes religiosos para dentro da política, deu cargos para clérigos e religiosos lá no ano 300. E o que aconteceu? Misturou política e religião. E assim foi durante em torno de 1200 anos, onde se matava pessoas, se destruía cidades em nome de Deus. Uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade, até que surgiu um pouco antes de Lutero, em Lutero e depois de Lutero, o questionamento disso. Mas espera aí, não é por aí. Nós vamos conversar um pouquinho mais adiante, nos próximos fins de semana. Dia 31 de outubro é o grande marco da nossa igreja, a igreja cristã no mundo, aonde, dia 31 de outubro de 1517, um monge católico, padre, coloca 95 frases na porta da igreja de Wittenberg, questionando uma série de abusos, principalmente a venda do perdão dos pecados. E Gutenberg já tinha inventado a prensa, não é simplesmente a imprensa, é a prensa mesmo, onde
O que Lutero escreveu foi transcrito, reproduzido de uma forma muito rápida. Até então era tudo copiado à mão, e de repente surge esse meio de comunicação maravilhoso. Na época, Gutenberg, a prensa, e ali é a origem da imprensa de hoje. Os meios de comunicação modernos que nós temos, têm seu berço há pouco mais de 500 anos atrás. Só um dado: Deus usou esse recurso? Sim. O ser humano certo, o momento certo, a hora certa para mexer com a história da humanidade. Nós aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, no sul, Rio Grande do Sul, estava lembrando os 7 povos das missões. Leia um pouquinho sobre isso. Por que só tem ruínas lá hoje? Estude um pouquinho, leia, pega na internet lá. Não dá para trazer o histórico aqui agora, mas está destruído porque houve uma revolta entre os colonizadores da época e religiosos e os índios que aqui estavam. Li uma vez alguém colocando que aqueles que vieram colonizar mostravam a cruz ou espada. A cruz representava o domínio ao colonizador, o índio teria que se submeter, e a espada representava lutar até a morte. O índio, não conhecendo o que era ser submisso, ele era livre até então, decidiu lutar. E foi uma chacina sem tamanho que aconteceu com os índios na América do Sul, a partir de colonizadores. Isso 1600, 1500, no meio dessa muvuca toda lá da Europa, com a reforma protestante que estava acontecendo. Vamos só colocar mais um dado importante. A reforma protestante é um movimento que aconteceu antes de Lutero, durante Lutero e depois de Lutero. A reforma protestante, o protestantismo, antes, durante e depois, o período de Lutero. A reforma luterana, conduzida, encabeçada, abraçada por esse monge Martinho Lutero, essa sim, tem um período específico, em torno de 1500, 1550, 40, 50, onde ele então questionou muitos abusos, principalmente a venda do perdão dos pecados, e depois disso teve o apoio de líderes políticos, príncipes, regentes, e aí então, o que surge? Um grupo de pessoas que estavam apoiando a maneira de ler a Bíblia, que este padre começou a incentivar as pessoas, que cada um poderia ler, e que nós temos a facilidade, a capacidade de entender o amor de Deus revelado através das Escrituras, a partir da fé em Jesus Cristo. E Lutero teve apoio, e o que aconteceu? Cresceu o movimento. E aí aquelas pessoas que apoiavam os ensinamentos de Lutero sobre a Bíblia passaram a ser chamados como luteranos. Eles receberam inicialmente o apelido de luteranos. Lutero sempre insistia e fazia questão de dizer que ele não era nada, nem ninguém. Quem é o centro da igreja, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E isso permanece e precisa permanecer até hoje e continuar permanecendo em nós. Herdeiros da palavra. Nós não somos herdeiros simplesmente de uma religiosidade. Isso não é o centro. O centro está somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. A Escritura é o fundamento, a Escritura é a base. Por isso nós louvamos a Deus com toda alegria. Cantemos com fé e devoção. Cantai, agora sim, cantai alegremente, cantai a Deus louvor.
dai graças ao Senhor. Continuemos dia após dia, nos apresentando diante do altar de Deus, com o melhor da nossa vida, nossa fé, nossa atitude, nosso consagrar de corpo e alma inteiramente a Deus. Quem puder pode se colocar em pé. Faremos a leitura do texto do Evangelho de Mateus, Mateus 22, versículos 15 em diante, onde lemos as seguintes palavras: Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão preocupados ou procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Que a certeza de que consagrar-se a Deus é a melhor atitude, a melhor decisão. Nós também compartilhamos a fé que temos no único e verdadeiro Deus, e assim em conjunto declaramos dizendo: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Queremos nesse momento louvar o nosso Deus cantando o hino que segue: Meu Senhor, Tu me deste. Minha vida, meus dons, meus sustento e louvor.
por Deus, a sempre reconhecermos a ação, a atuação, a intervenção de Deus em nosso benefício, através do Estado e através da Igreja, os dois reinos de Deus. Atuação de Deus. Por isso, destacamos o texto de Mateus capítulo 22, versículo 21. Primeiramente na Nova Tradução, lemos agora há pouco para dar ênfase. Eles responderam: são do imperador, de quem é a cara e a moeda, o valor, né? A identificação. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Acho interessante, na linguagem tradicional, faço a leitura. Responderam: de César? Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que o Espírito Santo nos assista, ilumine, nos dê sabedoria ao meditarmos na sua palavra neste momento, cada dia, cada lugar, por toda a nossa vida. Em Cristo. Amém. Muito bem, que desafio nós temos aí. Olha só, um grupo de pessoas querendo pegar Jesus num erro. Jesus dizendo que tinha que pagar impostos. Então, ele de certa forma estava indo contra os judeus, porque desde Abraão, povo livre, liberto, escravo de ninguém, não eram escravos. E agora de repente eles estão em Roma, numa outra pátria, num outro local, e estão tendo que pagar impostos. Se Jesus dissesse: tem que pagar imposto, sim, iam acusar ele de subversivo da religião. Em resumo, se ele dissesse: não, que é isso, nosso povo é livre, para que pagar imposto? Está louco, está errado isso aí. O que eles iam fazer? Levar quente para o imperador. Tem um subversivo dizendo que não precisa pagar impostos, está criando tumulto. E na época, em alguns lugares hoje é assim, o criador, o causador de tumulto, para já era silenciado, calado, eliminado, para não levar adiante o assunto e que ninguém se animasse a questionar os governantes. Eu diria, em parte, o nosso Brasil, na liberdade de expressão, às vezes a liberdade, não estou dizendo que não pode ter liberdade, às vezes as pessoas abusam deste direito, e quando a gente não faz direito às coisas, abusa, mais cedo ou mais tarde dá problemas. Somos livres sim, mas não abusem desta liberdade, para que o Brasil não se torne um lugar onde percamos inclusive a liberdade religiosa. Que Deus nos livre e que Deus nos mantenha num país livre. Feliz a nação que tem Deus, cujo Deus é o Senhor. Então vamos compartilhar Cristo para com todas as pessoas, para que assim, pela atuação de Deus, pelo reino da igreja, reino da graça, o Evangelho possa ser crido, vivido e compartilhado livremente com todas as pessoas. Muito bem. Jesus pede o que então? Traz aí, alguém tem uma moeda aí? Para já apareceu alguém com uma moeda, um denário provavelmente, pelo que o texto coloca. Trouxeram-lhe uma moeda e Cristo sabiamente pergunta: de quem é essa cara aí? Quem é que está estampado aí? Ah, o imperador. E aí vem o que nós conhecemos e muitas vezes esquecemos de praticar: deem a Deus o que é de Deus, melhor, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Passa adiante, Lô. Passa, vai passando, pode passar mais duas, só para distinguir. De certa forma nós temos escritos de Lutero onde ele faz a distinção entre os dois reinos de Deus: reino civil, reino celestial. Reino do Estado civil, poder, e reino do Estado, reino da igreja celestial, ou eu gosto de colocar junto, reino
da graça. Quando Jesus ensina a orar, venha o teu reino, nós lembramos duas coisas ali. Primeiro, o diabo, o mundo e a nossa própria natureza não querem que o reino de Deus se estabeleça. Mas por isso a gente ora: Senhor, vem atuar e agir em nosso meio. Reino do poder. Deus age através de autoridades constituídas. Lembra do Sírio lá do Antigo Testamento? Mesmo que ele não conhecia Deus, Deus usou ele para cuidar e proteger o povo. Talvez você já fizeram uma consulta com algum médico ou outro profissional qualquer. Esse médico ou profissional era ateu. Talvez já tiveram um professor ateu, incrédulo. Todos os profissionais que executam bem a sua profissão. Talvez nós tenhamos líderes políticos públicos que sejam ateus. Mas todos estes, governantes, professores, militares, não importa quem seja, todos estes, mesmo sendo incrédulos, mas realizando bem o seu ofício, trabalhando de forma correta, estão trabalhando como servos de Deus para o bem da gente. Um exemplo disso, o policial que persegue um ladrão para nos livrar de um assalto ou até do risco de morte. Mesmo que esse policial não seja cristão, mas Deus está agindo através daquele policial que está realizando o seu trabalho. Deus está agindo pelo nosso bem, para nos proteger. Gente, Deus sempre age para o bem, pelo bem do seu povo. Deus atua através do reino que a gente chama do Estado, tudo que diz respeito às coisas humanas, terrenas, materiais, tá? Uma outra coisa, vocês para produzir, para ir no mercado fazer uma venda, ou várias vendas, para manter, para sair de casa e ir até o mercado, tem que gastar gasolina? Tem que, a gente gasta gasolina. Para comprar os produtos, para repor o estoque no mercado, qualquer setor da agricultura, para comprar insumo, hein, seu Adão? Tem que comprar semente de milho, está caro, uma barbaridade, né? E agora é contado por grão. Se antigamente dissesse isso, um dia vão vender semente de milho contando os grãos. Eu, quando debulhava o milho à mão ou com uma máquina lá, né, à mão, eu ia dizer: mas que bobagem, gente, tá louco? Vamos dizer besteira para lá. E hoje o milho é vendido contado grão, não é grão por grão, é máquina, né? Mas é vendido pelo número de grãos. É caro, é um insumo. O agricultor, para produzir, primeiro tem que gastar dinheiro, ou fazer um financiamento para poder produzir e depois pagar o financiamento. A gente, para ir para o trabalho da gente, para ir para qualquer lugar, a gente acaba tendo que investir. Isso é administração humana, material, financeira. Em tudo isso, o que gira em torno da nossa atuação? Impostos. Impostos. Gente, não é errado pagar imposto, é correto. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a questão de burlar a lei ou nem pagar impostos. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, ou muito cuidado até. O leão está aí, tá? Fiquemos atentos. Mas, observe o seguinte: quando os nossos governantes fazem o que eles precisam fazer, trabalhar pelo povo, preste bem atenção. Quando o governante administra bem a cidade, ele está sendo um servo de Deus para cuidar da gente. Então é o reino da atuação de Deus. Deus atua através até de governantes incrédulos, ainda na atualidade, para o bem da gente, para o bem do seu povo. E agora, podemos pegar o Evangelho, a palavra de Deus, e querer impor sobre os governantes? Os governantes administram e gerenciam o seu ofício através de leis e regras próprias de cada setor, agricultura, comércio, indústria, o que for. Não chegamos lá com a Bíblia aberta e vamos ensinar como fazer. Cada um na sua. E aqui nós estamos numa coisa muito perigosa. O que eu falei antes?
Em torno de 300 depois de Cristo, houve a interferência da política na religião e da religião na política, se misturou. E os nossos representantes cristãos se poderia dizer assim, ó, é meio forte até o termo, se prostituíram espiritualmente. Bem isso. Se tornaram hereges. Deixaram com que ensinos falsos, crenças falsas, fossem ensinadas, entrassem na igreja e fossem praticadas na igreja e pelos que ensinavam. Hoje nós temos que ter muito cuidado. Nós temos lideranças políticas que se dizem, se são, não são, não sei, não estou aqui para julgar, não é o ponto. Evangélicos, cristãos, e misturam religião e política em muitos lugares. Inclusive líderes religiosos usando o púlpito para fazer campanha para determinado candidato ou partido. Queridos, cuidado. Não misturem as coisas. Não pode ser desta forma. O que é da autoridade civil, militar, humana, terrena, material? Deus age através, mas cada um vai ter a sua administração. Como também nós temos a autoridade eclesiástica, a atuação de Deus através da sua igreja para salvar as pessoas. Como Deus faz isso? Palavra, batismo e santa ceia. O Estado interfere no que nós vamos ensinar ou deixar de ensinar? Não. Quem é responsável por isso é a igreja, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo que age em nossos corações. E que nós sempre tenhamos líderes cristãos religiosos, pastores, consagrados, convictos, que cuidem e zelem pelo correto estudo, ensino e prática da palavra de Deus em nosso meio. O Evangelho precisa ser pregado por cada um de nós, vivenciado por cada um de nós, a partir da igreja, para salvar a todas as pessoas. A igreja, reafirmo, a igreja existe para fechar a porta do inferno e abrir a porta do céu. Assim Deus está atuando pelo Estado, pela igreja, com um propósito: levar a todos para onde? Reino da glória ou o céu. Esse é o convite de Deus para nós termos bem claro: deem a Deus o que é de Deus e deem a César. Vamos inverter, o versículo é invertido. Deem a César o que é de César, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. A gente administra as finanças da gente, pagando conta, pagando comida, fazendo rancho, gastando com gasolina para ir e vir, para produzir nossa renda, para ajudar os nossos filhos, para ter dinheiro para passear, comer, dormir, trabalhar, se divertir, continuar trabalhando. Isso tudo diz respeito ao reino do Estado, do poder. E Deus age através dessas coisas. Mas muitas vezes nos preocupamos apenas com as questões humanas, terrenas, materiais. Esquecemos que tudo vem de Deus. Esquecemos do mais importante: deem ao imperador o que é do imperador, mas deem a Deus o que é de Deus. Toda honra, louvor, glória, respeito, dedicação, consagração, reconhecimento da divindade somente a Deus. Confiar no perdão, ter paz, ter a graça, ter a vivência da comunhão cristã em torno do Evangelho, a partir do Evangelho, por causa do Evangelho, que é a boa notícia do perdão dos pecados em Cristo. Vamos passar só alguns pontos aí para a gente, poderíamos ver muito, mas infelizmente temos todo esse tempo. Da direita, vai passando devagarinho, Elô. Tem o círculo ali na direita, pontífice, seria o superior, máximo, né? Máximo seria o máximo, top dos governantes aí. E ele era tão humilde, esse menino aí, esse Tibério César. Passa mais uma. Tá encercado, só tem, isso é grego, né? Maiúsculo, T-I-T, né? Caesar, Divi, Caesar, imperador, César, imperador, né?
Tibério César Divi. O que quer dizer Divi? César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. Divino. Eles eram tão importantes, se achavam tanto, ao ponto do imperador se colocar no lugar de Deus. O imperador tem o lugar dele, presta atenção, administrador público, humano, material, das coisas materiais. Mas, quem é o único e verdadeiro Deus, sobre tudo e todos, é o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus está colocando o cara no seu devido lugar, porque algumas pessoas estavam idolatrando o imperador, e o povo de Israel já tinha perdido, no Antigo Testamento, vamos dizer assim, o povo, a terra e tudo, se tornaram escravos, porque se tornaram idólatras. E o quanto não estavam sendo idólatras por causa das questões materiais, ali no Novo Testamento? Infelizmente, sim. E aí diz, do outro lado, Eloá colocou, né? Deixa eu ver, tem Algo, né? É uma abreviatura. Algo, está lá em cima, na parte de lá. Auguste F, filho, né? Lá em cima, Fili, Augustus. Então, reafirmando, César Augusto Tibério, filho do divino Augusto, tudo numa moedinha de forma resumida, bem talhada, com muito conteúdo. Isso há 2000 anos atrás, mais ou menos, tinha isso. Acredito que não seja uma invenção. Consegui essa foto na internet, achei interessante, quis compartilhar com vocês. Cristo faz a clara distinção. Governante das coisas materiais é o César. Se vocês têm dinheiro dele, então paga o imposto que ele cobra. É isso. Só que deem a Deus o que é de Deus: honra, louvor, glória, reconhecimento, admiração e realmente fé. Fé é dependência, é confiança, é ter a certeza de que aquilo que a gente precisa, só Deus pode dar. A salvação pela fé em Cristo. Passe lá. Vamos destacar só alguns pontos sobre as confissões luteranas. Evangelho, reino. O Evangelho, Deus pelo Evangelho age na igreja. E Deus também age, pode ir adiante lá, sem partidarismo político. Vamos colocar assim. Muitas vezes se mistura isso aí, mas não pode misturar. A Confissão de Augsburgo, né, o artigo 16, sobre a ordem política, deixa claro que o governo civil é bom e que assuntos sociais são de justa preocupação dos cristãos. O bem-estar social, os cristãos, sim, a gente deve se preocupar, e a gente como igreja, como cristãos individualmente, ação individual, ação coletiva, isso já é contemplado há 500 anos atrás nas nossas confissões. Nós é que muitas vezes somos parados, temos que nos mexer um pouquinho mais. De outro lado, não é da natureza da verdadeira espiritualidade atar as consciências dos crentes a decisões sociais políticas. Tu é crente, tu tem que fazer. Tu é crente, tu tem que ajudar alguém. Se tu crê e não ajuda, você não é cristão. Espera aí, só um pouquinho. Vamos com calma. O Evangelho não pode se tornar uma lei, pode mudar ela, uma obrigação, alguma coisa que agora você é obrigado a fazer. Então o Evangelho vira uma lei, já está misturando as coisas. Eloá? O Evangelho não ensina uma forma de vida e justiça exteriores, temporais, do mundo, referente ao mundo, do tempo, espaço que nós estamos vivendo, senão uma vida interior e eterna. E justiça de coração não abole o governo civil, não rejeita a autoridade civil e a necessidade da nossa submissão ao governo civil. O Evangelho mexe aonde? No nosso íntimo, no nosso coração. Fica atento, tá? No 28, o artigo da Confissão de Augsburgo sobre o livre-arbítrio, o poder da igreja consiste
em pregar o Evangelho, perdoar e reter pecados e administrar os sacramentos. Perdoar e não perdoar, reter é não perdoar os pecados. A igreja existe para isso. Como eu disse antes em resumo, fechar a porta do inferno e abrir a do céu. Perdoar e não perdoar pecados. Pregar o Evangelho tem este grande desafio e objetivo: salvar vidas, salvar as pessoas. Por outro lado, o poder do Estado não protege a alma, mas está preocupado em proteger o corpo e os bens. Gente, para que existe a igreja? A igreja é uma entidade social para as pessoas juntarem rancho e dar para alguém? A igreja não existe para isso. A igreja existe para fazer almoço, festas e diversão? Eu estou dizendo que não é para ajudar as pessoas com rancho? Deve. Quem precisa deve ser ajudado por nós, sim. A igreja deve ser um lugar triste, chato? Não, pode ser alegre e divertido. Mas a igreja existe específica e especialmente para compartilhar o Evangelho. Pode fazer a boa ação, mas tem que ser com o propósito de alguma forma levar Cristo até aquelas pessoas necessitadas. Pode fazer um local, um momento de diversão, algo divertido, mas este tem que ser com o propósito e o objetivo de levar Cristo àquelas pessoas que estão se divertindo. A comida pela comida, a diversão pela diversão, uma boa ação só por aparecer, isso edifica? Isso salva? Palavra. A palavra. Da melhor forma precisamos agir para que através do nosso exemplo pessoas venham a crer em Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Os dois reinos, então, Estado, reinos, significa que há uma distinção adequada, assim como lei e evangelho faz a distinção, também precisa sobre os dois reinos fazer a distinção. Deus permanece Senhor nos dois reinos, tanto da igreja quanto do Estado. Mas a igreja existe para proclamar Cristo e o Estado existe para cuidar da ordem social. A gente não mistura as coisas. Se há alguma questão em termos de fé, em termos de relacionamento no que diz respeito a perdão, comunhão, isso se resolve na igreja, entre os cristãos. Se há uma pendenga administrativa, burocrática, um acidente de trânsito, justiça comum, civil. Precisamos manter essa distinção. Rapidamente, eu até hoje à tarde fiz um exemplo. Se eu, Ismael, andando com o carro, numa rotatória, batesse aí no carro do César, e aí eu poderia alegar, não, foi tu que cortou a minha frente, e ele dizer, não, foi você que veio meio doidinho aí, para amenizar, né? Dizem que o pastor anda ligeiro, não, né? Não é tanto assim, é tudo intriga da oposição. Acontecido o acidente, César, tu poderia acionar a promotoria pública, ou sei lá, buscar teu direito no fórum, me processando por eu não querer pagar a tua despesa? O que tu vai responder, homem? É estranho isso aí, né? Eu não estou incentivando ninguém a ir para a justiça ou querer resolver. A melhor forma de resolver é ficar na sua, ficar de boa e não se estressar. Mas às vezes a gente tem essa ideia, poxa, é o pastor, é o Ismael que bateu. Não deixei de ser pastor, dei um mau exemplo. Ainda mais se eu não assumi o erro que eu fiz. É um mau exemplo. E diante da discórdia, é na igreja que a gente discute isso? O César deixa de vir na igreja só porque o pastor cortou a frente dele? Não. Se tem uma coisa material, humana, terrena, a ser deliberada, é nos órgãos competentes. Agora, começamos a fazer um debate sobre uma questão doutrinária. Perdão pela fé. É perdoado ou não é perdoado uma pessoa que comete algum crime? E eu e ele começamos a debater e conversar, e esse debate se intensifica. Aonde a gente esclarece? Na igreja, diante da palavra. Na igreja,
diante da palavra. Paulo explica isso, não buscando autoridades civis que não têm conhecimento e propriedade para poder responder e ajudar nesse sentido. O que é humano, terreno, material, a autoridade competente nos ajuda. O que diz respeito ao Evangelho, fé, palavras de Deus, entre os irmãos em Cristo, na igreja. Pensem sobre isso. Passando. Muito bem, para Lutero, as confissões, os princípios normativos da igreja são fé e amor, enquanto o Estado são razão e justiça. Pela fé em Cristo, por amor ao próximo, eu me dedico no reino de Deus. Eu vivo em comunhão. Eu busco a salvação de outras pessoas através dos meios que Deus estabeleceu, ensino da palavra e usar as mais diversas formas para conseguirmos levar Cristo para todos. E no que diz respeito ao Estado, razão e justiça, onde muitas vezes a Bíblia até se cala, como vai ser discutido, debatido e feito o esclarecimento de qualquer questão. Mas a Bíblia diz e nos ensina de respeitarmos e sermos submissos às autoridades constituídas. Como cristãos não somos mais nem menos do que ninguém. Como cristãos temos o privilégio de ter o céu, a salvação, e podermos levar isto para todas as pessoas. Como cidadãos deste reino, deste mundo, nós devemos viver de forma justa, honesta, correta, sendo bons exemplos, sal e luz, fazendo a diferença. Deus abençoe vocês. Pensem sincera e profundamente sobre o que conversamos aqui neste momento. Guardem vossos corações para sempre em Cristo. Amém. Neste momento, cantamos, estamos nos preparando para cantar, mas durante o cantar deste hino, normalmente a gente traz as ofertas diante do altar. Serão recolhidas, tá? Podem ficar à vontade, sentados, e separamos as nossas ofertas e cada um de coração faça a sua oferta conforme já resolveu, já decidiu em seu coração. Eu creio em Ti, Senhor, pois Tu sofreste a minha dor. Cantemos com fé e devoção o hino que segue. Por
tome a nossa mão, nos guie sempre, que assim seja. Hoje à tarde nós oramos de uma forma especial pelas famílias enlutadas de nossa congregação. Temos familiares que perderam entes queridos em virtude de problemas anteriores, queda, fratura, problemas pulmonares, e infelizmente acabaram contraindo o coronavírus e também morreram, vieram a falecer por causa desta pandemia ou deste vírus pandêmico que estamos enfrentando aí. Aqui em Santa Catarina afrouxaram um pouquinho a questão do distanciamento, né? Mas já no culto passado falei, reafirmei e reafirmo hoje: continuem cuidando, continuem se cuidando. O fato de termos poucas pessoas com este problema não quer dizer que estamos livres do vírus. Então continuem, por favor, se cuidando. Um aviso, um convite de utilidade pública, onde precisamos administrar bem esta questão humana, terrena, que diz respeito ao governo do Estado, e não só do Estado de Santa Catarina, é a parte que eu falei aqui, Deus agindo, atuando no mundo. Proteção, vamos colocar proteção, que Deus continue nos protegendo, né? Vocês teriam algum pedido em especial? Aniversariante, se não? Bruna, que legal. Só agradecer pela cirurgia da mãe ter corrido tudo bem. Como é que é o nome da mãe ainda? Adi. Veja bem, oramos, foi semana passada ou na anterior? Anterior, né? Pedindo que Deus abençoe o procedimento cirúrgico realizado a partir de uma equipe médica junto à mãe do César. Ela está se recuperando, está melhor. Nada mais justo do que agradecermos a Deus por Ele ter agido de forma tão maravilhosa. Como é o nome dele? Wellington. Acidente. Olha. Sendo isso, podendo então se coloque em pé e falamos com Deus em oração. Nos sentimos tristes em virtude de amigos, familiares, conhecidos que tiveram problemas nos últimos dias em virtude deste vírus que está assolando a humanidade. Por favor, Senhor, abençoa todos aqueles que estão enlutados pela perda de entes queridos, para que assim tenham o Teu consolo, que no lugar da pessoa que partiu fique o Teu amor, a Tua graça em Cristo. Neste momento também trazemos nossas ofertas diante do Teu altar. Através delas queremos Te agradecer, queremos Te dizer muito obrigado, Senhor, por nos dares todo o trabalho, todas as bênçãos materiais, e ao trazermos as nossas ofertas diante do Teu altar, estamos dizendo para Ti, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor concedeu a nós. Ajuda-nos a sermos gratos, ajuda-nos a administrarmos os recursos materiais, humanos, terrenos, mas especialmente lutarmos pela manutenção do Teu reino, ofertarmos de forma generosa para que o Teu reino continue sendo expandido pela Tua ação em nosso meio. A Ti consagramos a nossa vida. Protege-nos, livra-nos por todos os males que afetam nossos corpos, nossos bens, nossa vida, alma e honra. Cuida dos nossos amigos e familiares, protege a todos nós em meio a esta pandemia. Junto com a Bruna dizemos muito obrigado por ela poder completar mais um ano de vida na Tua presença. Abençoa todos os aniversariantes.
Senhor, pela AD, dizemos muito obrigado. Obrigado pelo Senhor ter atendido as nossas orações em benefício da mãe do César, que está se recuperando bem. Obrigado pela Renata, também estar se recuperando e recuperando bem. Abençoa o tratamento, abençoa a plena e completa recuperação e restauração dela. Junto com o Wellington também pedimos, por favor, abençoa a recuperação dele, que não tenha acontecido nenhum problema grave ou sério diante do acidente que ele teve também. A Ti entregamos todos os nossos bens, tudo que temos e somos, dependemos de Ti. Agora, pedimos de uma forma especial que o Senhor nos acolha, nos receba, pois só no céu estaremos mais perto de Ti do que agora, especialmente na Santa Ceia, onde vamos receber, junto com o pão, o corpo de Teu Filho amado por todos nós, e junto com o vinho também receberemos o sangue de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Por isso, em conjunto, falamos contigo, amado Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter ceado, Cristo pegou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Amém. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Continue vivenciando a presença de Deus em Cristo, hoje e sempre. Amém. Podem sentar brevemente. Assim, nós convidamos todos que estão devidamente preparados, orientados a participarem deste momento especial da ceia do Senhor. E não precisam vir até diante do altar, porque vamos levar os elementos ao vosso encontro. Aos que irão auxiliar, peço que venham até a frente. E Deus abençoe a todos nesse momento de comunhão especial e íntima com Deus, e também comunhão uns com os outros pela fé em Cristo. Vamos acompanhar uma canção, enquanto então nós vamos participar da ceia. Deus abençoe a todos. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar?
Todas as vezes que nós comemos deste pão ou bebemos deste cálice, estamos anunciando publicamente a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos testemunhando que reconhecemos e cremos somente em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Todos vocês que puderem, se coloquem em pé. Falamos com Deus em oração e concluímos este momento. Graças te damos, ó Deus, por mais uma vez alimentares o meu corpo e alma. Que nessa semana possamos servir-te alegremente e colocarmos Cristo em nossas ações e em nossas vidas. Motivados pelo teu amor, possamos cumprir nossa tarefa de ser sal e luz do mundo, e que diariamente te louvemos e adoremos por tudo o que temos e somos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bluetooth mode. Acima de todo nome, pedimos e agradecemos. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem ser. AUX mode. Eu acho que é a minha bateria que está. Ali também foi? Acabou a bateria também. Muito bem. Bem no finzinho. Bem no finzinho. Bom estarmos juntos. Deus abençoe vocês com um ótimo domingo, ótima semana e vida que segue. Domingo. Amanhã não teremos live, não estamos mais fazendo as lives no domingo. Nós temos marcado estudo bíblico para o dia 29, a outra semana, sem semestre na outra semana, quinta-feira. Sábado que vem, 15 horas, normal, culto presencial, e 19 horas, culto presencial com live. Deus abençoe e guarde a todos em Cristo. Daqui me despeço, desejando todas as bênçãos materiais e espirituais de Deus para a vida de todos nós, em Cristo. Amém. Boa noite, gente.